Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos e meus amados amigos que nos acompanha pela CEADEB TV, pela AD Salvador, pela Rádio Vox 105.9. Olha, a bênção de Deus permaneça na vida de cada um. Você sabe, Deus ele é maravilhoso e ele tem tudo que nós precisamos. E o mais importante é que ele tem uma morada lá no céu para todos nós e nós vamos para lá. Agora, meus amados irmãos e meus amados amigos, é importante a gente ter o cuidado de estar observando o que nos ensina a palavra de Deus. E eu quero chamar a sua atenção neste momento para um versículo na palavra de Deus que se encontra no livro de São Mateus, no capítulo de número 26, e o versículo 75, que está escrito assim: E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que ele dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Eu falei da bondade, da misericórdia de Deus, o que Deus tem para todos nós. E Ele tem sempre cuidado de todos nós. E como Ele nos ama e está a cada momento, a cada dia da nossa vida, trabalhando para que a gente alcance a salvação. Imagine, meus amados irmãos, quando Jesus Cristo conversava com Pedro, e Pedro, inclusive, um dos grandes auxiliares de Jesus Cristo, ele disse a Jesus: Eu vou com o Senhor até a morte. Olha, eu sei que todo aquele que olha para o céu e que sabe as maravilhas do céu, ele quer com certeza estar ao lado do seu Senhor em todo o momento. E Jesus Cristo avisou aos seus discípulos o que estaria acontecendo na sua caminhada. Mas Pedro, com aquela dedicação de estar servindo ao Senhor, ele disse ao Senhor: Eu vou com o Senhor até a morte. Meus amados irmãos e meus amados amigos, é importante a gente entender que o próprio Jesus Cristo, inclusive, disse: olha, aquele que deixar tudo por amor a mim e ao Evangelho, vai ser abençoado aqui na terra 100 vezes tanto e vai alcançar a vida eterna. Meus amados irmãos e meus amados amigos, é claro, Jesus Cristo deixar tudo por amor a mim e ao Evangelho. Nós vamos encontrar versículo na Bíblia que diz o seguinte: olha, aquele que perder a sua vida vai ganhar. A vida que Jesus está se referindo, inclusive, também é a vida material, do dia a dia das pessoas aqui na terra. É claro que todos nós sabemos que um dia vamos deixar essa terra, vamos morrer. Pois a morte ele veio ao homem por causa do pecado. A Bíblia nos mostra que o salário do pecado é a morte. Mas o que eu quero nesse momento, meus amados irmãos e meus amados amigos, é falar o seguinte: nós precisamos seguir a Cristo como Ele tem nos orientado, como Ele tem nos ensinado. É ser fiel a Ele e ter o cuidado para não negar o Senhor. Aí sim, o momento em que Pedro estava, o local em que Pedro estava, ele estava observando o seu Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, sendo maltratado, sendo inclusive julgado para ir até a morte. Olha, Pedro, naquele momento, se assustou, e é comum as pessoas se assustarem. Mas lembre de uma coisa: nós não precisamos e não podemos temer a morte. Não. Imagine o que aconteceu, inclusive, com Daniel. Daniel orava, buscava o Senhor, foi lançado na cova dos leões. Os inimigos fizeram isso. Mas quem anda com Deus, quem serve a Deus, os leões não devoram. Imagina aqui também Sadraque, Mesaque e Abdenego
foi lançado na fornalha de fogo. E aí eu quero chamar a sua atenção para um fato, ou o fato que aconteceu com esses 3 jovens. Eles não adoraram a estátua do rei. O rei, então, disse que o adorassem ou morriam, ou eles iriam adorar, ou iriam morrer, ou iriam ser lançados na fornalha. E eles disseram o seguinte: nós só adoramos o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra. E tem um detalhe, rei. Olha, nós não vamos adorar a estátua. E com um detalhe: se Deus não nos livrar, mesmo assim, nós não vamos adorar. Nós vamos continuar adorando a Deus. Mas Ele é poderoso para nos livrar. E aconteceu. Imagina aqui o seguinte: se em qualquer ameaça, em qualquer dificuldade, alguém negar a Jesus. Pedro teve as oportunidades de conversar com o mestre, de uma reconciliação com o mestre, para alcançar a salvação. Mas quantos negam a Jesus e perdem essa oportunidade? Então, meu amado irmão e minha amada irmã, você que já serve o Senhor, independente do que você está vivendo, independente do que vier, não importa a circunstância, não importa a dor, o que importa é que nós vamos morar no céu com o Senhor. E se negarmos a Ele, Ele vai permanecer fiel, mas aquele que negar vai perder a sua salvação, vai perder a sua bênção. Então, meus amados irmãos, olha, permaneça firme. Pedro, na hora da dificuldade, e o próprio Jesus Cristo já tinha avisado a Pedro, quando Pedro disse que ia até a morte. Jesus, que conhece todos os homens, todos nós, disse a Pedro: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro foi avisado. Nós fomos avisados também, no dia que aceitamos a Cristo como Salvador, para não pecarmos mais. Vamos resistir o diabo e ele vai fugir de nós. Vamos permanecer firme na presença do Senhor. E Pedro negou, cumprindo aquilo que o próprio Jesus Cristo já tinha falado com ele. Antes que o galo cantou, Pedro negou o Senhor 3 vezes. E lembrou da conversa que teve com Jesus. Mas de imediato, Pedro sai para chorar, para derramar lágrimas e pedir perdão ao Senhor. E depois Pedro tem um encontro com o Senhor e eles conversam e com certeza Pedro se arrependeu, ele teve a oportunidade do arrependimento. Mas quantas pessoas não têm a oportunidade para se arrependerem e perdem a sua salvação? Meu irmão e minha irmã, permaneça firme com Jesus, adorando ao Senhor, esperando a volta de Jesus Cristo, porque nós vamos morar no céu com Ele. Amém. Vamos orar. Poderoso Deus Pai que estás nos céus, eu te agradeço, Deus, por esse momento. E te peço, meu Pai, por cada um dos teus servos, principalmente, Senhor, nesses dias que o inimigo tem atacado de uma forma tremenda. Mas nós sabemos que o Senhor é poderoso, o Senhor tem nos guardado, o Senhor nos prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus eterno, Deus maravilhoso, permaneça com as mãos estendidas sobre todos nós. Te apresento agora também, meu Pai, aquele que ainda não tem certeza de salvação. Te peço, Senhor, que teu Espírito toque nesta vida e que ele reconheça a necessidade de alcançar o perdão dos pecados e te aceite como Salvador. Deus eterno, Deus maravilhoso, permaneça, Senhor, com a tua igreja, nos ajudando em tudo, pelo poder do teu nome. Amém.